meus amores! Eu aqui de novo, professora Elaine, falando com vocês. Tudo bem? Todos com saúde? É o que mais importa, tá? Vamos falar hoje sobre concordância nominal. Vamos? Antes de começar, é importante a gente lembrar o conceito de concordância, né? Sobre o que a gente está falando. Quando a gente fala em língua portuguesa, a gente fala em construção de frase. E essa frase é composta por vários elementos. Esses elementos, muitas vezes, precisam concordar entre si. Então, se estão no singular, se um está no singular, o outro também precisa estar. Se está no plural, o outro também precisa estar. Questão de gênero também. Então, a gente vai concordar as palavras em gênero e número. Quando a gente fala em concordância nominal, a gente está falando de classes nominais. Então, a gente está falando do substantivo, a gente está falando do adjetivo, a gente está falando do artigo. Quando a gente vai falar em concordância verbal, aí a gente vai falar da concordância do verbo com o sujeito. Percebe? Então, a gente precisa monitorar a nossa linguagem para estabelecer essa concordância. Alguma coisa que eu preciso dizer antes, tá? De a gente entrar de fato na matéria. O mundo hoje tem brigado, né, contra os preconceitos. Existe muito preconceito no mundo, a gente sabe disso, mas a gente tem que batalhar para que ele não exista. E um desses preconceitos se chama preconceito linguístico. As pessoas discriminam outras pelo jeito de falar, se comunicar. Isso não pode acontecer. Ninguém é melhor do que ninguém. Muitas vezes, em sala de aula, quando um colega erra uma concordância, vira chacota. Aí, piada. Aí, sabe o que acontece? Aquele aluno acaba perdendo o ânimo de falar. Fica com medo. Isso não pode acontecer. O mais importante é que a gente se comunique, que a gente tenha ideias e saiba expressá-las. Então, se a gente limita o outro, porque ele está usando, de repente, uma forma não monitorada de se comunicar, caramba, o que vai acontecer? A gente trava o diálogo, percebe? Isso é no nosso dia a dia, né? A gente não pode agir com soberba, achando que é melhor do que ninguém. A gente conhece as diferenças socioeconômicas, socioculturais da nossa sociedade, que infelizmente existem. Quem dera que fôssemos todos iguais em condições, mas não somos. E existe uma diversidade imensa no nosso país que a gente tem de respeitar. Então, se a pessoa fala problema, nós vai, né, os meninos, ora, a gente não pode discriminar essa pessoa. É uma variante. Percebe? Ela está se comunicando. Então, a gente não pode discriminar. Preconceito linguístico, não. Ok? Agora, vamos lá. A aula aqui é de concordância. Por que a gente tem de valorizar essa concordância? Porque há ambientes em que a gente precisa utilizar uma linguagem monitorada. A gente precisa adequar a nossa linguagem ao contexto, ao interlocutor, não é isso? Então, se eu preciso monitorar a minha linguagem, eu preciso conhecer as regras dessa gramática normativa, que embasam a linguagem formal. Muitas vezes, quando você vai disputar um emprego, você vai ser cobrado, né, pela forma como você se expressa, então você precisa se expressar bem. E, muitas vezes, com a gramática normativa, usando a chamada língua culta. Percebe? Quando você vai fazer uma prova, quando você vai fazer a redação no Enem, que te atemoriza tanto, você precisa escrever com concordância, com essa linguagem monitorada, seguindo a gramática normativa. Percebe? Então, você precisa ser poliglota dentro da língua portuguesa. Se lá no teu meio, você está jogando bola, você vai soltar um palavrão. Você vai, entre amigos, falar uma gíria. Você pode, né, descuidar um pouco dessa concordância. O problema de descuidar sempre é não conseguir concordar, não conseguir cuidar da linguagem no momento em que for preciso. Então, a gente precisa ter essa noção, né, de que a gente, pensa e fala. Percebe? E quando você usa no seu dia a dia, já normalmente, né,
a concordância, você tem mais facilidade nos momentos em que tiver que monitorar. Porque mesmo sem monitorar, você vai, ó, concordando naturalmente. Percebe? Então vamos aprender, né? Que é para isso que a gente está aqui. Não é verdade? A gente já falou que não pode ter preconceito com quem não concordar. Mas vamos aprender a concordar. Ok? Então vamos lá. Concordância nominal. A gente vai ter 2 aulas falando sobre isso. A primeira, a gente vai falar sobre as principais regras e a regra básica. Certo? Então vamos lá, olha só. A concordância nominal, como a gente já falou, tem as regras e a regra geral. Toda palavra variável associada a um substantivo deve ser flexionada para concordar com ele. Palavra variável. O que é isso? Que varia em gênero e número. Singular, plural, masculino, feminino. Tá bom? Olha lá o exemplo dessa frase. Aquelas 2 praias desertas são belíssimas. Qual o meu substantivo? Que é o núcleo. Praias. Então, os outros termos têm de concordar com ele. Com esse substantivo. Então, aquelas, que é pronome. Olha lá. No plural e no feminino para concordar com praia, que também está no feminino plural. O numeral 2, também, não falei 2, falei 2. Percebe? Concordando com praias. Desertas, adjetivo, também está concordando com praias. São belíssimas, também está concordando com praia, percebe? Feminino plural. Então a gente precisa estabelecer, essa é a regra básica. Você vê do que você está falando, qual é o núcleo, o substantivo. E as outras classes variáveis que acompanham, se referem a ele, tem de concordar. Tá certo? Uma coisa importante também da gente esclarecer. Nós temos o adjetivo em função sintática exercendo 2 papéis. Papel de adjunta de nominal e papel de predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. Quando é que ele é um adjunta de nominal? Quando ele acompanha o substantivo e se refere a ele no mesmo sintagma. Quando é que ele é um predicativo? Ora, vejam só. Predicativo, ele se refere, nesse caso aí da frase, ao sujeito, mas não está no sujeito, ele está no predicado. Percebe? Então, ele vai ser um predicativo do sujeito. Então, tanto no caso de adjunta de nominal, quanto no caso de predicativo, tem de concordar. Mas aí a gente vai ter regras específicas para isso que a gente vai ver agora. Vamos lá, ó. Um único adjetivo antes de vários substantivos. Cara, aí dá dúvida, né? Você não sabe como é que você vai colocar aquela palavrinha, aquele adjetivo, se no masculino, no feminino, no plural. Vamos ver? Se o adjetivo é adjunta de nominal, ele só pode concordar com o primeiro substantivo. Então, olha o exemplo. Ela guarda velhas fotos e livros. Fotos é o primeiro substantivo, percebe? Velhas se refere a esse substantivo. E eu então vou concordar com esse primeiro substantivo. Embora eu tenha 2. Mas é adjunta de nominal de fotos. Percebe? Olha embaixo. Ele guarda velhos livros e fotos. Velhos. Por que na primeira é velhas e na segunda velhos? Para concordar com a primeira palavrinha, com o primeiro substantivo. Tá certo? Então, quando ele é adjunta de nominal, ele vai concordar com o primeiro elemento, com o primeiro substantivo. Foi? Agora, quando esse adjetivo é predicativo do sujeito ou do objeto, ele pode concordar só com o primeiro ou com todos eles. Então, olha só, eram antigas. Vejam, eram antigas é o predicado. Se eu colocar aí, ó, na ordem, eu vou dizer assim, as fotos e os livros eram antigos. Tá certo? Agora, nesse caso aí, eu coloquei o predicado na frente. Então, eu tenho eram antigas, o adjetivo na frente, olha lá, antes de vários substantivos. Nesse caso, ele pode concordar só com o primeiro
quanto com todos. Então, eram antigas as fotos e os livros. Ou eu posso dizer, eram antigos as fotos e os livros, ambos eram antigos, percebe? Então, eu posso usar as duas coisas. Olha lá, agora como predicativo do objeto. Acho bonita esta praia e este hotel. Concordando só com o primeiro elemento, o primeiro substantivo, praia. Então, bonita. No exemplo embaixo, acho bonitos esta praia e este hotel. Eu agora já estou concordando com ambos. É a minha opinião sobre os dois, por isso o predicativo do objeto. Certo? Foi? Vamos para o próximo. Se o adjetivo é adjunto adnominal, quando ele vier depois de vários substantivos, ele pode concordar só com o último ou com todos eles. Vamos repetir? Olha lá. Vamos pelo exemplo. Ela guarda livros e cartas antigas. Qual é o último elemento? Cartas. Cartas está no feminino plural. Então, eu posso utilizar esse adjetivo antigas concordando só com esse elemento, cartas. Ou eu posso concordar com ambos. Ele guarda livros e cartas antigos. Por que antigo? Gente, olha só. Língua portuguesa tem disso, né? É meio machista. É, amor. A gente combate o machismo, mas ele existe até na língua portuguesa. Porque quando temos uma palavra masculina e uma feminina e eu quero concordar com os dois, eu uso no masculino. Se tem uma sala aqui, ó, senhores e senhoras. Mas quando eu me refiro a todos, eu vou utilizar senhores no masculino, né? Mas isso é uma outra questão, tá lá na nossa herança. O que a gente está vendo aí, então? Para concordar com os dois elementos em que um é masculino, o hotel, e o outro é feminino, a praia. Percebe? Então, eu preciso colocar o adjetivo no plural e no masculino. Então, olha lá. Acho bonitos esta praia e este hotel. Percebe? É predicativo, está antes dos substantivos. Ok? Vamos para o próximo. Nesse mesmo caso, né? Um único adjetivo depois de vários substantivos. Olha lá. Ele guarda livros e cartas antigas. Ele guarda livros e cartas antigos. Vejam lá. Adjunto adnominal não é predicativo, está acompanhando o núcleo, que é substantivo. Está depois desses substantivos. Eu posso concordar com o último ou posso concordar com ambos. Então, ele guarda livros e cartas antigos. Olha lá, os livros, as cartas. De novo aí, percebeu? Antigos, masculino plural. Certo? Em cima, antigas, concordando só com cartas, que é o último substantivo. Vamos ver outra coisa. De novo, com o adjetivo depois, né? De vários substantivos. Agora, o adjetivo é predicativo. Estes livros e estas cartas são antigos. Como predicativo do sujeito. Acho esta praia e este hotel bonitos. Como predicativo do objeto. Qual é a regra? Se o adjetivo é predicativo do sujeito ou do objeto, ele tem de concordar com todos os substantivos anteriores. Então, se eu estou falando, tá? Dos livros e das cartas, e eu estou utilizando um predicativo para isso, olha lá, está no predicado, são antigos. O que eu vou utilizar? A concordância com todos os elementos anteriores. Então, estes livros e essas cartas eu não posso dizer são antigas, porque eu não estou falando só das cartas, eu estou falando dos livros e das cartas. Mesma coisa embaixo. Eu não acho só o hotel bonito. Eu acho esta praia e este hotel bonitos. Percebe? Muito bem. Existe uma concordância, a gente vai entrar aí em outros casos de concordância nominal, mas eu vou falar só nesse. E na próxima aula a gente vai falar sobre os casos específicos, como de meio, bastante, obrigado, tá?
Mas existe uma figura de linguagem, nós já estudamos sobre isso, que se chama silepse. Silepse é uma concordância ideológica. Então você tem na ideia o gênero e você vai concordar com esse gênero que está na sua ideia. Vejam só, quando eu falo Vossa Senhoria, só o pronome de tratamento em si ali, ó, Vossa Senhoria, eu colocaria a Vossa Senhoria. Então seria um termo feminino. Só que eu estou falando com um homem. Então eu não posso dizer, teoricamente, nesse caso aqui de silepse, está enganada. Eu vou dizer, está muito enganado. Porque eu estou falando com um homem, percebe? Então essa concordância, quando eu digo Vossa Senhoria está muito enganado, eu sei que eu estou falando com um homem. Então essa é a minha concordância ideológica. Percebe? Mesmo que o tratamento ali fosse feminino, eu estou falando com um homem. Então, a minha concordância ideológica, que é o caso da silepse de gênero, vai utilizar o adjetivo no masculino. Galera, concordância. Monitora a linguagem. Isso no nosso dia a dia é muito normal. Olha, eu fico pensando, quem não é brasileiro para aprender isso tudo? Leva uma surra, não é não? Mas nós temos a sorte de estarmos aqui, de nascermos aqui, de falarmos fluentemente a língua portuguesa. Então, muitas vezes, quando a gente cresce, né, ouvindo já essa linguagem monitorada, fazendo uso dela, a gente acaba tornando essa concordância muito intuitiva, né? Mas, quando dá dúvida, aí a gente recorre à regra, não é verdade? Então, aí algumas para que vocês possam rever e aprender, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.